Então, como começar a fazer filosofia? Heidegger, o pensador Martin Heidegger, filósofo alemão, que em 1927 escreveu uma obra chamada Ser e Tempo, coloca que não é possível você começar na filosofia, porque quem se destina ao pensamento já sempre está dentro da filosofia, né? Não tem um fora do pensamento, você já está jogado dentro do pensamento. Então não tem começo, já tem só o dentro, no caso do ser, né? Você começa na filosofia quando você se surpreende com o ser, né? Porque há sempre o ser e não antes nunca o nada. Essa é a questão que ele se coloca. Então, a princípio não tem um começo, mas sim tem dicas bibliográficas, né? Eu posso dar dicas de leitura. A filosofia, ela é muito mais uma prática, muito mais um exercício de pensamento do que uma disciplina, né? Uma disciplina que a gente pudesse falar, não, tem um conteúdo da filosofia, ela é uma prática. Então, a primeira dica que eu poderia dar é buscar o acompanhamento de um professor mais experiente que possa dar... Ih, o macaquinho, tá passando um macaquinho. Possa dar uma orientação, né? Eu tô sempre à disposição, adoro pensar, adoro que me convidem para pensar junto. E recomendo professoras mulheres. Isso é uma dica que eu particularmente dou, sobretudo mulheres negras e mulheres transexuais, né? Por exemplo, Beatriz Preciado, que é uma filósofa agora mundialmente conhecida, né? Ela é muito assídua nos jornais em função da sua crítica ao patriarcado, a uma mentalidade escravocrata colonialista que atualmente subjuga o resto do mundo, né? Então hoje, por exemplo, a gente está tendo uma contestação no plano político. O ministro do atual presidente, ele foi exonerado, ele pediu demissão, e isso é um reflexo de uma mentalidade. A gente está sob o jugo de uma mentalidade de homens brancos, né, que se julgam no direito de decidir sobre a vida das pessoas. Então é um momento delicado, e eu gostaria de chamar a atenção, a partir dessa colocação, para a ideia de que existe na filosofia a possibilidade de você atuar politicamente. Essa é uma vertente da filosofia. Quando a gente fala, não, o cenário político atual, o que acontece? Está sob o jugo do patriarcado. Isso é uma aferição, isso é uma consideração política, filosófica. Então, assim, até agora a gente comentou sobre dois lados da filosofia. A filosofia pode ser a pergunta pelo ser, que é o lugar da ontologia, o lugar da investigação sobre a ontologia. Onto, do grego, quer dizer ser, e logos quer dizer linguagem. Então, a linguagem que pensa o ser, se é possível haver uma linguagem que fale isso desde qual a gente é. E a faceta política, né? A ontologia e a política são dois modos de se fazer filosofia que por hábito estão dissociados. Poucos são os pensadores que conseguem reunir, né? Ou, de uma forma geral, os pensadores da ontologia, da metafísica, consideram que só pensando em casa, eles já estão fazendo política. Uma perspectiva com a qual eu concordo também. Então, assim, essas foram as duas posturas, dois modos de fazer filosofia que eu queria ressaltar. Então, quando a gente começa, a gente não começa, a gente já é. No momento que a gente pensa, a gente já está no seio da filosofia, e aí é o pensamento que nos convoca
a ser. Então eu não posso dizer que eu sou filósofa, estrito senso. Eu posso dizer que há instantes de alegria que eu realizo ou antes, que a filosofia me realiza, né? Como a música realiza o músico, a filosofia realiza o filósofo. E então, filosofia e política, a meu ver, estão reunidos. No momento em que eu sou uma mulher, né, eu me considero negra por conta da minha postura política de estar lutando pela voz de mulheres negras, eu também estou fazendo ontologia, eu também estou lutando contra o patriarcado. E aí a segunda pergunta que me foi colocada é: qual o maior erro de quem começa a filosofia? Então, no próximo vídeo vamos falar sobre os 4 maiores erros de quem começa na filosofia. Continue no canal!